E quem vai falar conosco é o médico ginecologista Odair Albano, nosso querido Albano, né, que sempre nos socorre. E eu acho que é, assim, de bom grado que a gente comece logo com ele, porque ontem muita gente me perguntando o que é isso, o que aconteceu. E nós temos aqui, então, o doutor Albano para falar conosco. Doutor Albano, muito bom dia para o senhor, tudo bom? Bom dia, Rose, bom dia aos ouvintes, bom dia, Zezé. É um prazer voltar a falar com vocês, viu? Que bom, bem-vindo ao programa. Obrigado por aceitar o convite, porque nós fizemos assim, porque o doutor Odair, ele é quase que jornalista já, né? Ah, ele é mesmo. Ele sabe o drama. Ele entende a nossa necessidade. Ontem à tarde falei com ele, eu falei, acho que ele não vai ter agenda, eu fiquei apavorada, mas ele conseguiu arrumar um horário para a gente. Doutor. Rose, vai tocando a entrevista com o doutor Albano, porque eu estou com um problema no meu aparelho aqui de som, lá. E aí eu já volto para a gente, para seguir junto com vocês, tá bom? Bom, tá certo. Doutora Odair, o que exatamente aconteceu para que o Ministério da Saúde indicasse a suspensão da vacinação em relação às grávidas com a AstraZeneca? A gente sabe que eles recomendaram a restrição ao que diz a bula, foi um caso que aconteceu, mas explica para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo o que significa isso e qual é o impacto em relação à seriedade dos estudos para que os negacionistas não utilizem essa informação como alguma coisa que vá prejudicar a única coisa que salva contra a Covid, né? Bom, então vamos começar. Em abril, também sob pressão da sociedade e das entidades ligadas à área de ginecologia e obstetrícia, o governo federal resolveu incluir gestantes e puérperas, quer dizer, mulheres que tiveram filho até 45 dias, seguindo o mesmo raciocínio da influenza. O que ficou decidido? Que essas pessoas seriam vacinadas dentro da prioridade em duas fases. Numa fase inicial, aquelas que tivessem comorbidades, ou seja, gestantes, puérperas com comorbidades, em especial as hipertensas, as que são muito obesas, as diabéticas, né? E numa segunda fase, as gestantes. Até aí parece que a coisa foi tranquila. Só que não se definiu qual seria a vacina. E se deixou para estados e municípios organizarem essa distribuição, dentro da sua disponibilidade. E aí aconteceu um caso fatal no Rio de Janeiro, que foi notificado pelo laboratório AstraZeneca. Quer dizer, o próprio laboratório informou o governo federal no dia 7 que teria havido uma morte, no dia 10, que haveria uma morte, a morte foi dia 10, né? Que havia uma morte no Rio de Janeiro que estava sendo investigada. Muito bem. Qual é o problema central? Nenhuma destas vacinas foram testadas em gestantes. Então, a indicação já partiu de um princípio que a gente chama tecnicamente off-label, quer dizer, você indica, mas a bula não te dá salvaguarda. Tá? Então, esse é o primeiro problema. Então, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, tá, não foram testadas. O que a gente sabe a respeito? A gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, um grande volume, os americanos estimam em mais de 30 mil pessoas foram vacinadas e descobriram que estavam grávidas. Tá? E até agora não houve registro. Só que a vacina que está sendo usada nos Estados Unidos é uma vacina diferente. Então, o que o nosso ouvinte, telespectador, tem que entender? As vacinas não são iguais. Tá? Então, vamos fazer um capítulo específico. A vacina Coronavac, você pega o vírus, atenua e aplica na pessoa. O corpo reage, tá? E produz anticorpos. 2, você tem a AstraZeneca, a Oxford. Essa vacina, ela é feita diferente. Você pega um vírus, tá? Esse vírus é um adenovírus, que é um adenovírus de macaco, tá? E esse vírus é atenuado. Aí você coloca uma partícula do SARS-CoV, então ele funciona como se fosse um transportador, por isso que você escuta o termo vetor.
é uma vacina de vetor, é diferente. A terceira possibilidade é a da Pfizer, em que você pega a partícula do vírus e identifica nela o RNA e coloca. É como se você estivesse colocando a memória do vírus, tá? Porque ele produz a proteína. Então, esse é o primeiro problema. As vacinas não são iguais e também não são comparáveis, porque elas têm tecnologia diferente. Então, a indicação foi dentro da necessidade. A Sociedade Brasileira de Ginecologia, tá, e a Federação Brasileira de Ginecologia, inclusive, orientaram os seus médicos a pegar um termo de consentimento, ou seja, as mulheres que iriam ser vacinadas deveriam entender a precariedade dos estudos clínicos para indicação. E aconteceu esse caso fatal. Esse caso está sendo investigado. Mas tem uma coisa muito interessante, viu, Zezé, Rose e telespectadores, que é essa questão da trombose, que eu queria aproveitar para explicar. A gente sabe o que é trombose, ou seja, o sangue, ele mantém consistência diferente. Vovó dizia assim, o meu sangue está mais grosso e ele está mais fino. Na verdade, o sangue, ele não tem uma consistência uniforme. Vamos dar um exemplo. Eu caio, bato o joelho, inflamo o joelho. Se eu fizer a avaliação, naquele momento, o meu joelho tá inflamado e o meu sangue está hipercoagulado. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de trombose pós-traumática, né? Ele tem um trauma e depois tem a trombose. Ele tem uma cirurgia e depois tem a trombose. Então, o sangue, ele fica muito instável. Alguns produtos reduzem a coagulação. Por exemplo, muita gente toma aspirina para reduzir o risco de trombose, tá? Então, o sangue reduz a coagulação ou aumenta. Por que é importante e interessante entender isso? Existem fatores de risco para trombose. As pessoas que são muito obesas, muito sedentárias, as fumantes, as que têm alteração, que a gente chama de trombofilia, são pessoas que têm mais chance. Na gestação, mais ainda. Usuárias de pílula, também. Ou seja, existem fatores de risco para hipercoagulação. Mas o que se descobriu? Que essa trombose, que já atingiu mais de 200 pessoas, principalmente na Europa, ela não é desse tipo. Aí é que está o grande detalhe. Ela é uma trombose diferente da trombose tradicional. Você fala assim, mas eu não estou entendendo por que ela é diferente. Ela é diferente pelo seguinte, quando você vai fazer o trombo, o corpo humano libera uma substância chamada P de pato F4. Essa substância PF4, ela ajuda a tamponar o local sangrado. Pessoas que tomam a vacina, e existe isso também em outras medicações, podem ter uma hipercoagulação. Olha que coisa interessante, quer dizer, a PF4 é estimulada. Bom, então a primeira coisa que nós temos que entender é que existem as tromboses clássicas, ok? E essa trombose, que é uma trombose com redução de plaquetas, que está sendo chamada de V de vaca, VI, e TT. Então, quando alguém falar VIT, vocês já estão sabendo que não é a trombose tradicional, é uma trombose específica causada por alguns medicamentos, inclusive com a heparina, e que pode acontecer nos usuários dessa vacina. É uma coisa rara. Esse é o dado mais importante. Quem está tomando a vacina AstraZeneca agora tem que entender que isso é um fenômeno que pode ocorrer, mas é raro. Já foi estimado em 1 para cada 250 mil e 1 para cada 500 mil. Com certeza é um número muito baixo. Só que nós estamos agora vacinando milhões de pessoas. Esse é o problema. Então, quando você está vacinando milhões de pessoas, vão aparecer os casos. Mas a vacina ainda traz mais benefícios do que prejuízo. Por que esse detalhe que eu contei é importante? Porque a pesquisa vai mostrar, se essa senhora de 35 anos que perdeu o bebê e faleceu em seguida, né? O bebê faleceu e logo em seguida ela faleceu, se esse caso tem a ver com a vacina ou é um caso relacionado à gestação. Para os ouvintes terem uma ideia, 5 em cada 10 mil mulheres têm trombose. Quanto mais idade, quanto mais fator de risco, maior. Se uma mulher toma pílula, os 5 para 10 mil chega a 9 ou 10. Por isso que todo mundo sabe que o uso do hormônio feminino aumenta o risco de trombose. Mas vou dar um número assustador. Quando ela fica grávida, o 5 passa para 30. 30 para cada 10 mil. E no pós-parto imediato, ele pode chegar a 200 para cada
10 mil. Isso quer dizer o seguinte, uma mulher, quando fica grávida, tem um risco muito maior de ter trombose. Então, esta senhora, de 35 anos, estava num momento gestacional de risco de trombose. Ela pode ter tido essa trombose que não tem nada a ver com a vacina, mas a vacina teria que ser investigada, né? Então, é isso que nós estamos esperando para os próximos dias, que alguém dê uma palavra final. O que dá para tirar dessa questão? Primeiro, quem tem medo de tomar vacina porque tem alteração do sangue, por trombofilia, ou genética, ou pessoas que já tiveram trombose, podem tomar vacina, porque o risco dela é do mesmo tamanho daqueles que nunca tiveram, ok? Quem nunca teve trombose pode ter reação, e quem teve trombose também pode. Então, por isso que quem está indo tomar vacina não está tendo restrição ao fato do histórico de trombose. Eu tenho recebido, né, Zezé? Você deve ter tido também muita gente perguntando, eu já tive trombose, eu posso tomar vacina? Então, pode tomar. Tá? Agora, esse risco está embutido no risco final. Uma conclusão básica que a gente chega desse momento. A vacina é necessária? Sim. A vacina foi feita num curto espaço de tempo? Sim. Ela tem possibilidades de alguns efeitos adversos? Também. Tá? Então, infelizmente, para a realidade que nós temos, a vacina ainda é a melhor saída a curto prazo. Nós temos algumas limitações, eu ainda falava ontem numa entrevista, Campinas, por exemplo, está tendo os casos de Covid, estou dando Campinas porque a gente está aqui, né, na nossa realidade, no nosso espaço. Campinas agora não tem mais as Covids do ano passado, ele está tendo Covid com uma cepa chamada P1, que já é uma derivação da cepa original, que a gente chama de amazônica, e está tendo muitos casos aqui em Campinas da cepa inglesa. É interessante, quer dizer, é como se nós tivéssemos tido uma Covid o ano passado e agora nós temos duas outras. Aqui na região de Sorocaba, nós estamos tendo uma cepa, que apareceram já alguns casos, de uma cepa diferente, que a gente chama de sul-africana. Olha que coisa interessante, quer dizer, você está tendo uma doença que já mudou, né? E a gente nem foi vacinado, a doença já está sofrendo alterações e, naturalmente, a gente vai ter que administrar isso até que a gente consiga imunizar as pessoas, tá? E atualizar a vacina. A vacina deverá ser atualizada, provavelmente, anualmente, como a gente faz com a influenza. Bom, doutor Albano, então, quer dizer, a vacinação, para deixar bem claro para quem está grávida, tendo a oportunidade de ser vacinado com Coronavac ou Pfizer, já que nesse momento a vacina da AstraZeneca para gestantes e para puérperas está suspensa, façam isso, tomem a vacina. Agora, por que grávida entrou nesse grupo de risco dos pacientes com prioridade? É por causa dessa... O que aconteceu que grávida corre mais risco? Porque na avaliação que foi feita do ano passado para cá, foi um pouquinho maior que o dobro de casos e mortes. Quer dizer, houve um grupo importante que cresceu nessa história. Foram as grávidas. O outro grupo foram jovens, mas as grávidas foram atingidas. A doença, o ano passado, ela passou bem longe das gestantes. Neste ano, como ela atingiu pessoas mais jovens, ela atingiu fortemente as gestantes. Então, o que acabou acontecendo? Era um grupo meio esquecido e que começou a ter importância. A Zezé e a Rose cobriram 2009, vamos puxar a memória aí, 2009, a chamada gripe suína, ok? Todo mundo estava imunizado, todo mundo não, boa parte da população estava imunizado pelo H1N1, lembra? Influenza H1N1. Quando chegou no meio do ano, em agosto, começou a aparecer casos de uma gripe, que ninguém sabia que gripe era essa, que entrou pelo Rio Grande do Sul, né? Depois pegou todos os estados, e que naquele momento matou 2 mil brasileiros e 175 gestantes. Você pode olhar na história, entre 2009 e 2010. Aí fizeram correndo uma nova vacina para a gripe, você deve estar lembrado. Tomou uma no começo do ano e depois tomou outra que era uma cepa diferente.
Na verdade, tem uma reflexão longa, que talvez mereça até depois um programa especial, né? Para onde nós estamos indo, né? Nós estamos indo para uma crescente de doenças, principalmente virais, que estão invadindo o organismo. Ah, mas esse vírus é maldito. Não, esse vírus ele quer sobreviver, ele não quer matar o hospedeiro. Pelo contrário, se for possível, ele quer ficar na zezé a vida inteira se reproduzindo. Ele não quer matar a zezé, porque ele depende da célula para se multiplicar, né? Só que tem um problema. A cada momento que ele sinta a resistência, ele fica mais resistente, ele se modifica para se adaptar. E a cada momento que um micro-organismo desse tipo invade um ser humano, ele está lá no reino animal, ele vai para o ser humano, ele tende a adaptar. Então, o coronavírus, talvez vocês saibam, ele é conhecido desde a década de 30, de 37. Em 1965, ele foi classificado e recebeu o nome de corona, porque ele tem como se fosse uma coroa, né, na imagem. Desde 65, nós temos viroses todo ano em crianças causado por coronavírus. Só que esse aí é um parente, vamos chamar assim, né, do original, que se mostrou mais agressivo. Nesse ano e pouco, eu tive a felicidade, devo muito isso a vocês, talvez eu tenha sido um dos primeiros a dar entrevista sobre isso em janeiro do ano passado, lá no Bora, né, quando os casos da China apareceram e o Gustavo, o Marcão, me chamaram para falar sobre o assunto. É muito interessante, porque essa é uma infecção que a gente não estava preparado para cuidar dela. E ela tem uma característica muito interessante, o ouvinte vai entender. Em condições normais, você pega um vírus ou uma bactéria que foi transmitido e você faz uma infecção. Tem começo, meio e fim. No caso do SARS-CoV, o CDC considera 10 dias, tá? Então, você começa a infecção, quando chega no meio do caminho, alguns casos da infecção fazem uma hiperinflamação. É como se você tivesse um problema e, de repente, o seu corpo começa a soltar faíscas. Quarto, quinto dia, você tem possibilidade de fazer hiperinflamação no pulmão, no intestino, no cérebro e no coração. Você fala, para que interessa essa diferença? É que você está atrás de uma infecção e, de repente, é como se você soltasse faíscas para vários lugares do corpo. Se vai para o coração, dá uma miocardite. Você já deve ter visto mortes agudas por miocardite, né, por inflamação aguda do coração. Dá trombose. Tem gente que está morrendo de trombose. Tudo no meio do caminho. Tem gente que é atingida no intestino. Tem gente que é atingida, inclusive recentemente teve um caso importante aí de um médico da cidade que teve uma prostatite gravíssima. Tem casos que, e a grande maioria, que vai para o pulmão. Você fala assim, mas qual é a diferença? Você tem uma infecção e, de repente, você inflama o pulmão. Você fala assim, é como se fosse uma fagulha, né? Sai aquela fagulha. Por isso que na hora que o indivíduo tem dispneia, o vírus já pode esquecer dele. Você tem que, nesse momento, cuidar do pulmão dele, porque, na verdade, o problema já foi desencadeado. Todo dia me perguntam o seguinte, Albano, como é que você não deixa complicar? Essa é a pergunta de $1 milhão. Soltar faísca. Como que não deixa soltar faísca? Exatamente, é simples. Quando o indivíduo entra em contato com o vírus, 5 dias depois ele tem sintomas, tá? Então, o período de incubação, vamos repetir, incubação é 5 dias. Ele vai ter sintomas. Às vezes, muito pouco. Uma febrinha, dor no corpo, uma coisa banal. Mas alguém fala, precisa fazer o teste e tal, ele vai fazer o teste. E o teste de PCR, RT-PCR, ele dá positivo no 3º dia. Neste momento, seria interessante saber como esse indivíduo está do ponto de vista geral. Por quê? Porque você vai usar esse parâmetro dias após. Tá? Então, se você faz um exame de sangue e detecta o hemograma dele, o PCR, você vai descobrir o seguinte, como é que esse indivíduo está reagindo a esta infecção inicial? Por volta do 4º, 5º dia, você repete o exame. Se ele estiver hiperinflamando, vai dar tudo alterado. O que ele está sentindo? Nada. Ou quase nada. Ou muito pouco. Porque esse indivíduo está fazendo um processo de hiperinflamação que vai dar o sintoma. Quando você mede a saturação de oxigênio e ela está abaixo de 96 do jovem, abaixo de 93, ele já está inflamado. Porque a saturação de oxigênio significa qual é a concentração de oxigênio que você tem no sangue.
Se isso está alterado, é porque o teu pulmão já não está dando oxigênio para o sangue. Quer dizer, você já foi, já tá comprometido. Você fala, e como é que você descobre antes? Por exemplo, tem um exame de sangue chamado proteína C reativa. Ela diz o seguinte, está inflamando, ela não diz aonde, ela avisa que está inflamando. Se o indivíduo que normalmente tem 0,5, 0,6 né, de proteína C reativa, você faz o exame, o sujeito está com 50, esse indivíduo vai ter sintoma a qualquer momento. Ele vai passar mal. Porque eu estou dizendo para ele o seguinte, você está hiperinflamando. Eu não sei se é no intestino, no pulmão, mas você está. É aí que vocês ouviram falar que entra o tal do corticoide. O corticoide é uma substância antialérgica e anti-inflamatória. Você deve ter já usado, Zezé e Rose, por exemplo, para inflamação do nariz, para inflamação da garganta, das articulações e tal. Então, o corticoide, ele pode ser um antialérgico e ele pode ser um remédio para inflamação. No caso da Covid, se descobriu, isso também é uma experiência inglesa de Oxford, de que a grande concentração de corticoide feita neste momento inibe o processo de hiperinflamação. A pergunta que todo mundo faz, mas Albano, por que o corpo hiperinflama? Esse é o diferencial dessa doença. Esse vírus, ele ataca o sistema imune e faz com que o sistema imune responda de uma maneira absurda. Ou seja, é como se o corpo pegasse fogo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Por isso que quando há um comprometimento pulmonar, você começa a brigar com o pulmão. É como se você esquecesse da Covid. O problema é restaurar o pulmão. Dúvidas que ainda perduram nisso. Esse vírus vai embora? Acaba? Nós não temos certeza. Tem uma pesquisa brasileira, vocês devem ter tido acesso, na Associação Brasileira de Medicina, a AMB, a Associação Médica Brasileira, a AMB. Ela concluiu na pesquisa que 78% dos médicos, vou repetir, o número é alto, hein? 78% dos médicos já atenderam sequelas. É isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar, porque são duas questões. A primeira, quando você falou dessas faíscas, eu estou aqui assustada com as faíscas, porque eu fico imaginando, Zezé, esse vírus mandando faísca para o corpo todo e infeccionando tudo. Eu conversei com o Dário, o prefeito de Campinas, quando a gente estava naquela crise no mês passado, com fila de espera, 200 pessoas esperando, e ele falou assim, Rose, e o Dário é médico, né? Ele falou assim, Rose, é o seguinte, o sujeito está bem, o paciente está bem 10 horas da manhã, quando é meio-dia, você tem uma piora do quadro dele, que ele precisa ir para a UTI, que é exatamente isso que você está falando. Ele estava adoecendo, mas ele estava bem, de repente muda, e ele falou, eu preciso ter leitos, né? E é isso que faz com que os médicos fiquem um pouco assustados, é a reação dessa doença, porque você não sabe o que ela vai gerar né, nesse percurso aí do adoecimento. E a segunda questão... né? Isso. E a sequela é assim, tem gente que está voltando e que tá reclamando, queda de cabelo, problemas na respiração. Eu conversei com um moço da INDEC que teve a Covid, ele estava conversando comigo por telefone, ele falou assim, espera um pouquinho porque eu não consigo te responder agora porque está me faltando ar. É um negócio maluco, né, doutor? As sequelas são piores do que a doença em si? Então, essa nossa conversa vai ficar longa porque tem alguns aspectos muito curiosos, né? A pergunta óbvia aí, você falou comigo no ano passado, no Banco de Eleições, que a gente traçou essa coisa. Você falou assim, pergunta para mim assim, você acha que o atendimento foi adequado, né? E na época eu disse o seguinte, olha, eu não tenho certeza disso não. Por quê? Porque apesar do esforço das equipes médicas, o setor de saúde acho que nunca foi tão sobrecarregado, o gerenciamento da questão não foi bem feito. Eu não quero discutir se foi político, se foi governamental, não interessa. Não foi bem conduzido. E não foi bem conduzido pelo seguinte, na hora que você pega o paciente, você tem que tomar conta dele. Vou repetir isso. Eu sou médico há 44 anos. Quando eu sento na frente da Rose, eu tenho que me responsabilizar pela condução do quadro clínico. Eu não posso chegar para a Rose e falar, Rose, você tem uma endometriose, hein? Olha, qualquer coisa você vai lá no pronto-socorro. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que cuidar de você.
A medicina, ela é medicamentosa, ela é hospitalar, mas ela é, acima de tudo, atendimento, atenção, cuidado. O que aconteceu e que muita coisa complicou é porque, em muitos momentos, as pessoas não foram adequadamente atendidas. Eu não sei quantas vezes, nesses anos todos, eu fiz intervenções pontuais. Olha, eu estou mandando a fulana de tal assim, já fiz a tomografia, ela está com problema, precisa internar, você entendeu? Assim, tudo com essa dificuldade. Agora, é óbvio que nós não tínhamos estrutura, eu não estou falando de Campinas, estou falando do Brasil. Nós não tínhamos estrutura para suportar essa sobrecarga. Nós vivemos no SUS no limite, tá? Aqueles que dizem assim, não, mas Campinas tem uma grande estrutura. Campinas tem uma grande estrutura, mas tem uma demanda de 42 municípios. A Campinas é da Diretoria Regional de Saúde 7. Essa diretoria tem Campinas e mais 41. Não é região metropolitana. Tá? Bom, você fala assim, isso é importante? São mais de 4 milhões de pessoas, exatamente 4,2. Campinas é 1.200, só que Campinas atende todo mundo, vem todo mundo para cá. Se você for na maternidade de Campinas, em qualquer hospital, você vai descobrir o volume grande de partos que ocorre em Campinas. Tá? O volume grande, a mortalidade de Campinas de 9 mil por ano, 7.700, 7.800 é campineiro, o resto é tudo de fora. O sujeito vem fazer tratamento aqui e às vezes tem um desfecho fatal. Então, infelizmente, não houve condições de se organizar uma sequência de atendimento. A parte A faz isso, a parte B faz aquilo, a parte C, e elas se comunicam. E, lamentavelmente, esse histórico que eu estou dizendo do acompanhamento pré-hospitalar, que era o mais importante, não foi feito. A grande maioria das pessoas que estão vivas e as que faleceram têm o mesmo histórico. Teve um diagnóstico inicial, um período de observação razoável, alguns foram mais, outros menos atendidos, e foram porque agravou. E o que é agravar? Para um leigo, é falta de ar, o Zezé e Rose. Para o leigo que está com Covid, quando ele tem falta, ele não tem oxímetro. Quando ele tem falta de ar, ele está com dispneia. Esse sujeito, ele vai para o hospital já para tomar oxigênio. Se ele vai ser entubado ou não é outra história, mas ele já vai ter ventilação mecânica, ele vai ter suporte de oxigênio. Então, fica difícil você imaginar o que podia ser feito. Podia ser feito exatamente isso. Houve no Brasil inteiro, um problema sério, que era o atendimento secundário. Eu faço o diagnóstico, se demorou muito para fazer testagem, a testagem foi muito pequena, não se fez mapeamento geográfico para saber onde estavam os casos, e ficou um volume grande de pessoas esperando, e agora, né? Só que nós superamos, eu tenho a impressão que essa questão hoje já está melhor administrada, porque nós estamos aumentando a imunização das pessoas, a vacinação. A vacina não vai, é importante repetir isso, a vacina não vai evitar a doença em 100% dos casos. Ela vai simplesmente reduzir os sintomas e o agravamento, porque tem muita gente que acha que toma vacina, ok, e está resolvido o problema. Não está. Aliás, eu estou com um grande amigo meu internado que tomou vacina. Você entendeu? Então, na verdade, o que a gente percebe? Que as pessoas vão ter que ainda continuar com cautela, fazendo as medidas que forem necessárias de distanciamento, para poder, num segundo momento, a gente colocar as cidades, né, numa situação mais equilibrada. O que eu me preocupo? É que, na minha visão, a vacinação ainda está muito lenta para as nossas necessidades. Eu conheço bem o Brasil, eu sou palestrante, viajo, agora não, mas viajo muito no Brasil. Esse país é muito grande, entendeu? E me parece que a vacinação precisaria estar num ritmo mais acelerado, porque nós temos grandes camadas que ainda não foram atingidas, não foram vacinadas. Mas eu acho que o futuro vai depender muito disso. E falando da sequela que você falou, tem que continuar observando. A sequela respiratória é uma das mais frequentes, tá? Mas, por exemplo, nós temos tido caso de trombose tardia, não por vacina, pós-Covid,
porque a COVID altera a coagulação. Então, é muito interessante, muito importante, principalmente as pessoas que já têm problemas circulatórios graves, que já tiveram antecedentes de trombose, ficar atento, tá, a os testes de coagulação durante a COVID e pós-COVID. Porque eu tenho visto exames... Quanto tempo, doutor Albano? Pelo menos 4 semanas. Tá. 4 semanas, tem um teste de sangue chamado dímero D. Ele avalia o estado de hipercoagulabilidade. Ele normalmente é feito de rotina para você ver qual é o grau de hipercoagulabilidade. Na literatura médica, a gente sabe que todo processo infeccioso, vamos repetir, infeccioso, ele acelera a coagulação. Ou seja, quando você tem uma infecção, é como se o teu sangue fosse reagir a esse processo. E, naturalmente, a COVID abala o sistema trombogênico. Então, você tem mais chance estatística de ter trombose. Agora, se você pega um indivíduo sedentário, fumante, que tem uma circulação péssima, que tem uma idade maior, mais estase, ele pode ter uma trombose pós-Covid. Isso é uma questão que a gente ainda não consegue, inclusive, medir o número de casos por causa dessa confusão, né, de colocar causa-mortes, né? É muito provável que esse indivíduo tenha tido um acidente vascular cerebral, um infarto do miocárdio, uma trombose periférica, e tenha sido atendido e ninguém lembrou que ele teve Covid, né? Quer dizer, essa história ficou para trás, mas ela pode ter sido... Você sabe que eu conversei com um médico recentemente, do Mário Gatti, e ele disse que agora ele já começou, quando ele chega um paciente com esse tipo de doença que o senhor citou, ele já pergunta, você teve Covid? Porque aí ele já consegue detectar se é uma sequela ou não, porque até então eles não tinham essa preocupação. Agora, o que está me ocorrendo aqui com essa nossa conversa é que, assim, a rede de saúde, ela foi extremamente demandada, tem gastado, assim, rios de dinheiro para poder cuidar e dar conta da Covid, só que existe um grupo de pessoas que são aquelas pessoas que estão lá sem atendimento, que tiveram cirurgias eletivas e tudo mais. E nós teremos agora, além disso, mais esse grupo das pessoas que tiveram Covid e que também vão precisar do atendimento. É possível pensar que a rede de saúde ela vai continuar nos próximos anos ainda mais sobrecarregada por conta das sequelas e juntando tudo isso que eu coloquei aqui para o senhor? É uma situação que os gestores vão ter que pensar? A gente abre um capítulo aí, Rose e Zezé, e os nossos ouvintes, complicado, né? O nosso modelo de saúde descentralizado, que foi criado pelo SUS, ele imaginou que você ficando na ponta, você receberia o paciente, né? Resolveria 80% dos casos, e você teria em torno de 20% dos casos, sendo 15% com atendimento secundário e terciário e 5% para urgência e emergência. Esse é um modelo teórico. Quer dizer, 80% das pessoas teriam seus casos resolvidos numa unidade básica. Tá? Essa realidade, com certeza, não se comprovou até hoje. Né? Então, nós temos um modelo bastante complexo, porque à medida que eu coloco 60, como Campinas, 66 unidades, né, com atendimento básico, e ele não for resolutivo, eu sobrecarrego os outros sistemas. Historicamente, é o que você tem observado. Então, muito provavelmente, e aí não é questão de quem é o prefeito, aí é uma questão de uma decisão maior, de respeito ao SUS, de respeito à hierarquização do SUS, de respeito a toda a estrutura, mas ver qual é a resolutividade que esse sistema está dando. Já dá para entender rapidamente que as chamadas unidades básicas, os serviços primários, eles terão que ter maior capacitação e maior estrutura resolutiva. Simples. Quer dizer, não dá para você pensar diferente. Não adianta eu fazer um atendimento primário que eu não estou dando resolutividade e mandar depois para o hospital, e aí o hospital vai repetir os exames, normalmente, né, de uma forma já mais corrida, porque tem volume. Agora, eu temo, porque nós ficamos praticamente um ano sem fazer atendimentos eletivos, clássicos,
gente foi fazendo o que era mais urgente. Muita coisa parou. Então, deve ter uma demanda reprimida. Em ultrassonografia e mamografia, na prevenção de câncer, a Sociedade Brasileira de Mastologia considera que os números tiveram na faixa de 56% a 58% dos exames realizados na média. Quer dizer, se considera que o atendimento não foi feito, né? Porque se priorizou a questão da... Eu tenho a impressão que agora, principalmente pensando para o ano que vem, porque a projeção já é para o ano que vem, os sistemas vão ter que se reorganizar e, inclusive, otimizar recursos para você poder fazer um planejamento mais seguro do que é que dá para ser feito. Agora, Campinas tem uma vantagem que muitas cidades não têm. Não sei se você tem esse número, Rose. O Brasil tem em torno de 25% das pessoas que têm atendimento de plano de saúde, né? De operadoras, de seguradoras. Campinas tem 42%, não sei se você sabe disso. É uma média muito alta. Em função de empresas e tudo, né? Então, isso é uma outra coisa que poderia ser melhor organizado, porque a demanda do SUS é muito alta de gente que tem outros convênios. Quer dizer, as pessoas procuram muito o Mário Gatti, procuram muito o Ouro Verde, procuram muito as UPAs, e elas têm o seu convênio, né? Isso é uma questão também que precisa ser melhor organizada. O cidadão tem SUS, porque isso é uma questão constitucional, né? De 1988, lei de 1990, que estruturou o SUS, mas a demanda é muito alta, né? A cidade tem. Por isso que quando você analisa resultados, esses dias eu ainda respondi uma pergunta, um repórter me perguntou por que Campinas tem números tão ruins de Covid? Porque Campinas é uma grande mãe, atendeu gente de tudo quanto é lugar e aceitou gente de tudo quanto é lugar, né? Por isso que tem a maior taxa de mortalidade, a maior taxa de casos de Covid, se você comparar com o estado de São Paulo, com a capital, com o interior, com o Brasil, né? Campinas chegou a essa semana em torno de 262 mortes para milhão, né? Você fala assim, para 100 mil habitantes. É um número alto, né? Quer dizer, então, você pega o Brasil inteiro, dá 200, né? O próprio estado de São Paulo está na faixa de 220, 230, quer dizer... Mas é aquilo, quer dizer, as cidades pequenas fazem o quê, né, Zé? Quanto tempo você cobre isso? Põe na ambulância e manda para Campinas, né? Procura o leito em Campinas. Então, fica tudo em cima da cidade, né? Albano, bom, a gente teve, acho que há 2 semanas, ouvi uma conversa acerca da decisão do Ministério da Saúde de pedir para que grávidas adiassem a gravidez, se possível, por um tempo, por causa da Covid. O que você achou dessa recomendação e o que você diria para quem está aí nessa situação de engravidar ou não? Eu diria para não engravidar. E essa é uma posição da Federação Brasileira de Ginecologia, da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, porque nós temos que pensar naquelas pessoas que têm embriões congelados, que têm óvulos congelados, né? Isso era uma posição oficial. Essa decisão do Ministério, nós temos um grande ginecologista, o professor Antônio Braga, que faz parte lá do Ministério, foi encaminhada pelos ginecologistas e obstetras. É uma posição fechada da Febrasgo. E por um motivo simples. A gente entende que nós estamos passando por uma pandemia, com um vírus ainda não totalmente conhecido, com cepas variantes, com agravamento na gestação, com mortalidade alta agora na gestação, né? O que leva a crer que, e sem estrutura, tem um dado que vocês devem ter visto essa semana passada, sobre mortalidade de gestantes, né, com Covid, né? Em torno de 26% delas, no local que morreram, não tinha estrutura de UTI específica para gestantes Covid. Isso no Brasil. 26%. Quer dizer, então, essas mulheres morreram porque elas estavam na maternidade para ter filho, tiveram Covid complicada e o hospital não tinha uma estrutura
tá? Ela não estava na maternidade de Campinas, que está há um ano e tanto preparada para isso, né? Então, é triste isso, né? E 1/3 delas não chegou nem a ser entubada, porque a estrutura deles não tinha condições de fazer um atendimento de ventilação mecânica mais adequado. Então, se mostra também que o Brasil tem falhas que, na hora da exigência, elas ficam claras, né? Quer dizer, você ter um paciente de Covid, Zezé, é uma coisa. Você ter uma gestante em que você está olhando para a mãe e para o feto com a Covid é outra coisa. É muito mais grave. Você quer ver uma coisa que nós aprendemos? Não foi só a pronação, tem uma série de coisas que a gente aprendeu com a doença. A gente aprendeu, por exemplo, que antecipar o parto é ruim. E por quê? Porque o bebê não é regularmente atingido. É melhor você estabilizar a mãe para depois tirar o bebê. Porque no primeiro momento a ideia era a seguinte: tira logo esse nenê e vamos depois cuidar da mãe. A gente observou que esse tipo de procedimento, ele não ajudava e muitas vezes atrapalhava. Então hoje, o que você faz? Você trata a mãe, cuida da mãe, monitora o nenê e não tira o nenê, a não ser que tenha algum sinal de que ele está colocado em risco. Agora, no hospital, como nós temos aqui em Campinas, como Vera Cruz, como maternidade, esses hospitais grandes, centro médico, isso é perfeitamente possível, né? Mas não é a realidade brasileira, né? Isso não é a realidade que você tem no Brasil. Albano, nossa, daria realmente para a gente ir daqui e vazar para os bastidores da TV, porque é tão claro, o Albano é muito claro no que ele diz, e assim, e vai instigando a mente da gente, e a gente não quer parar de perguntar, mas infelizmente o tempo urge, temos que faturar. E assim, eu quero te agradecer muito por ter aceito falar conosco, ainda mais assim, no sopetão, né? Porque a gente falou, nós temos que falar com o Albano, depois daquela notícia de ontem, e muito obrigada, e espero que a gente tenha você aqui logo de novo para esclarecer tudo isso. Obrigada, Albano. Primeiro, eu queria agradecer aos que nos assistiram, a você, Zezé, a Rose, né? A todos vocês aí da Band. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande por vocês. Eu ainda dizia outro dia, agora em abril, são 18 anos que eu participo da programação da Band, né? Talvez seja um dos mais antigos. Né? Então, 18 anos. Então, é muito uma grande satisfação. E para os nossos ouvintes e telespectadores, eu queria deixar uma mensagem bastante objetiva, né? Se cuidem, tá? O problema não acabou. Continue, mesmo eu tenho visto aqueles que estão vacinados, aqueles que de alguma forma já tiveram a doença, tal, achando que está tudo resolvido, tá? Então, continuam os cuidados, a higiene é fundamental, né? O uso da máscara, você tem que tentar evitar a proximidade das pessoas, tá? Cuidado com essa proximidade, mantenha uma higiene mais rigorosa. Tá? As pessoas que trabalham, por exemplo, na área de limpeza de locais grandes, cuidado com os sanitários, nós sabemos que o vírus também é eliminado pelas fezes, então precisa tomar cuidado higiênico, fechar a tampa da bacia, tomar todo esse cuidado. Tomar a vacina, não é a hora de ficar discutindo se essa vacina é boa ou ruim, é a vacina que nós temos, ela está se mostrando bastante eficaz para aquilo que ela se propõe, então tome a vacina. Nada de ficar discutindo, eu escuto todo dia essa história, não sei se eu vou tomar. É para tomar a vacina, tendo disponibilidade, é para tomar a vacina. E, por último, quando você toma a vacina, você produz anticorpos, ok? Mas isso não é passaporte de imunidade. Isso que eu quero entender. Toda hora alguém me liga para dizer o seguinte: eu fiz um exame de sangue que deu anticorpos positivo. Lógico, se você tomou a vacina, vai aparecer anticorpos. Agora, nós não temos ainda um número para dizer assim, quando você tem tanto de IgG, ok. Quando você tem tanto de IgG, não está bom. Não existe esse número. Isso chama-se cofator de eficácia. Esse número não existe para a Covid. E por que não existe? Porque quando a vacina foi testada, não foi feito isso. Então, a vacina, quando foi testada, só foi feito o seguinte: você está doente ou não está doente? Você está doente ou não está doente? A vacina serviu só para ver quem adoeceu e quem não adoeceu. Ela não mediu anticorpos. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês.
Fica aqui o abraço a todos e até a próxima oportunidade.